Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, ouvinte da Rádio RCI, olá você que nos acompanha nas redes sociais, programa Entre Livros, sempre trazendo aqui informações, esclarecimento, conteúdo das obras, e hoje a gente vai estar tratando de uma obra que é um lançamento, né? Foi feito o lançamento na semana passada, Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Quem está acompanhando aí pelas redes sociais consegue ver a capa, né? A gente vai estar, então, aqui conversando com o organizador da obra, César Cordioli, ele que já esteve aqui conosco. O César é o diretor aqui da nossa rádio e ele também já publicou 3 outras obras, que é o Calepino Conscienciológico, Conscienciologia Breve Introdução e Código Existencial do Intermissivista. César, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rose. Sempre é muito bom estar aqui no seu programa, conversando com os ouvintes da RCI e do programa Entre Livros. Então, César, primeiramente eu queria que você contasse exatamente o que é essa obra, Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Então, Rose, essa é uma obra de uma classe que a gente chama de antologia, né? Ela é uma coletânea, no caso de relatos de vivências que as pessoas tiveram com a figura do professor Valdo Vieira, que era uma figura pública bastante conhecida, mas então a gente incentivou as pessoas a escreverem sobre as suas experiências, né? Ou seja, é o ponto de vista de quem viveu com o professor Valdo sobre o professor Valdo, entendeu? Como é que surgiu a ideia, né, dessa obra, né? Essa ideia ela surgiu porque eu sempre achei muito interessante ouvir histórias das pessoas. E, particularmente, eu gostava muito de escutar histórias que, às vezes, as pessoas contavam sobre o professor Valdo. Porque uma coisa era, às vezes, o que ele falava publicamente, que ficava gravado, ficava para a posteridade. Outra coisa, às vezes, era determinadas orientações, dicas que ele falava en petit comité, assim, ao pé do ouvido, como se fala, numa conversa mais informal entre amigos. E eu vi que esse material era muito rico, porque tinha orientações de vida, ideias muito interessantes. Então, foi a partir daí, a partir da morte dele em 2015, que a gente, vendo que vários colegas tinham ideias e experiências muito interessantes, a gente começou a montar essa ideia dessa antologia, né? A gente ficou mais ou menos uns 2 anos gestando essa ideia, incentivando as pessoas, né, a escreverem seus relatos, mas e aí em 2018 a gente compilou o material, de fato, que são 50 relatos de 44 autores diferentes, né? E aí a partir daí a gente então ficou trabalhando esses 5 anos para a publicação da obra que foi feita na semana passada. Agora, para quem está ligando agora, para quem ainda não conhece o professor Valdo, você pode falar um pouquinho quem é essa personalidade? O professor Valdo, ele foi um médico, né? Também odontólogo. Ele é o fundador das ciências Conscienciologia e Projeciologia. Ele nasceu em 1932 e, durante muitos anos, até por volta de 1967, ele ficou dentro do movimento espírita. E nesse período ele fundou a Comunidade Espírita Cristã, ele psicografou uma série de livros do lado do Chico Xavier e teve uma projeção, né, muito grande, se tornou muito conhecido. Tinha programa em rádio, etc. O fato é que em 1900, a partir de 67, ele fez uma espécie de carreira solo, né? Começou a se dedicar a fazer uma série de estudos, principalmente dos fenômenos da projeção da consciência, né? E aí, em 1981, ele cria o Centro da Consciência Contínua. Em 86, ele lança o Tratado Projeciologia. Em 88, ele lança a primeira instituição formal da Conscienciologia mesmo, que é o Instituto Internacional de Projeciologia,
que está aí até hoje. Hoje é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. E assim foi indo. E aí, no início da década, né, do início de 2000, mais ou menos, ele se mudou para Foz do Iguaçu, veio com a biblioteca, vários voluntários acompanharam ele. E no ano da morte dele, em 2015, o nosso censo indicava que tinha aqui, só em Foz do Iguaçu, 859 voluntários residentes. Ou seja, uma quantidade muito expressiva, né, de pessoas que mudaram as suas vidas, os seus domicílios, para vir fazer parte desse projeto que ele lançou, né? E a partir dali também surgiram uma série de outras instituições. Hoje nós somos 25 associações civis sem fins lucrativos em Foz do Iguaçu. Então é muita gente atuando, ajudando, são centenas de voluntários nas mais diversas áreas. E esse é mais um dos legados, né, do professor Valdo, porque ele deixou também uma obra extensa, né, escrita, uma série de livros, de tratados. Ele fez contribuições em diversas áreas. Ele era filólogo, estudava profundamente a língua portuguesa, um parapsíquico invejável, né? Tinha uma série de fenômenos parapsíquicos. E de tal forma que, assim, falar de Valdo Vieira é um motivo de muita alegria, muita satisfação, porque era uma personalidade singular, né? Ímpar. Quem conheceu ele, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele mais de perto, sabe que ele era uma pessoa muito especial e com um coração muito bom. E tudo que eu queria falar sobre ele, na verdade, eu coloquei na introdução dessa obra. E se eu fosse dizer, sabe, Rose e ouvintes, uma característica que para mim marca profundamente a figura do professor Valdo, eu defini a questão da prestimosidade assistencial. Ele era uma pessoa que ele parava tudo que estivesse fazendo na hora que chegava alguém querendo conversar, querendo um apoio, um auxílio, querendo alguma ideia, entendeu? E muitas vezes ele tirava recursos dele, que ele não tinha muitos recursos, mas ele tirava dinheiro de onde ele não tinha, ele ia atrás, ele mobilizava doações. Então ele era uma pessoa muito focada em assistir o próximo, a qualquer momento, a qualquer instante, o dia inteiro, ele vivia e respirava assistência. Eu acho que esse é um grande exemplo de vida, né, para todos nós. E é bacana porque ele foi um grande incentivador da escrita, né? Ele publicou aí, como você falou, 50 obras, né? Incluindo aí as psicografias do Espiritismo. E aí é bacana a gente ver assim que ele incentivou tanto a gente e agora a gente está escrevendo sobre ele, né? Então isso deve ser assim bem gostoso, né? Dele sentir esse carinho da gente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho assim os bastidores, né? Porque eu imagino assim, uma coisa é você ouvir as histórias das pessoas, outra coisa é a pessoa escrever sobre as histórias vividas com ele. É um pouquinho diferente, né? Então, o que teve aí de desafio? Como é que foi aí a produção em si da obra? Rose, eu acho que um desafio grande é porque era uma quantidade de autores um pouco alta, né? São 44 autores diferentes. Então, cada um tem um estilo, cada um tem uma personalidade, e a gente tentou, nessa obra, dar o exemplo do professor Valdo, que era bastante inclusivo, né? Então, a gente via que tinha pessoas que tinham dificuldade em escrever, a gente tentava ajudar, né? Você faz a revisão, né? Envia para a pessoa, aí você tem que, às vezes, negociar determinados pontos, né? Então, assim, eu acho que uma curiosidade dessa obra foi que demorou 5 anos exatamente por isso, porque eram muitos autores, então a pessoa diz que vai escrever, aí às vezes ela não escreve, aí você tem que ajudar ela a terminar o relato. Ajudar que eu digo é conversar com ela, ajudar ela a botar no papel, né, a experiência dela. Aí você recebe o relato, aí você faz uma primeira revisão, você dá a devolutiva para a pessoa, ela tem que mudar, aí volta. Aí você vai encaminhar para a editora da Conscienciologia, que é a Editares. Aí você tem um primeiro parecer, aí eventualmente algum outro ajuste tem que ser feito, aí volta. Aí de novo vai para uma revisão mais profissional. Aí depois você tem uma revisão gramatical.
você tem uma série de etapas que você, melhor do que ninguém, conhece, que você está envolvida nesse universo, né, de produção de livros, mas o fato é que até chegar à diagramação, a publicação propriamente dita, é uma série de etapas. Então, você tem a doação dos direitos autorais. Você tem que pegar a doação de direitos autorais de 44 autores diferentes. A doação de direitos autorais tem que ter firma reconhecida ou certificado digital, né? Tudo são trabalhos. Aí você vai colocar uma biografia das pessoas na obra. Você tem que falar com todo mundo para pedir as 44 mini biografias para colocar na obra. Então, assim vai. Todo esforço que você faz é um esforço multiplicado por dezenas de vezes. É isso. Mas eu incentivo, e a sensação que eu tenho é que haverão outros exemplares, outros tomos, né? Esse aqui é uma primeira obra com 50 relatos. A gente viu no lançamento, né, que apareceram mais de 200 pessoas ali no hotel Interlúdio, Iguaçu Convention. O pessoal ficou com gostinho de quero mais, né? Então, a gente chegou a fazer a pergunta lá no dia, você estava presente. Prontamente ali, mais de 50 pessoas levantaram o braço, dizendo que tinham relatos e queriam participar de novos volumes. Então, eu entendo que essa é uma obra que talvez alguém vá dar continuidade. Eu não pretendo fazer isso, eu tenho outras prioridades no momento, eu tenho outros livros para publicar, mas eu entendo que haverão pessoas que vão dar continuidade, sim, porque é um legado interessante. Porque uma coisa muito séria, né, Rosa? As pessoas têm, às vezes, ideias muito boas das suas vidas, né? Tem biografias interessantes, mas se a pessoa não escreve, não deixa isso para a posteridade, a tendência é daqui a pouco a pessoa esquecer, aquela experiência se perde, né? Quantos dos ouvintes que não estão ouvindo a gente agora, que não têm experiências de vida interessante, e que às vezes ficam pensando, né? Puxa, eu gostaria de escrever um livro, um dia eu gostaria de escrever alguma coisa sobre a minha vida. Só que assim, a vida vai passando, né? Daqui a pouco a pessoa vê, ela já está com 60, com 70. Quando chega em 80, começa a ficar muito mais difícil, né? Colocar no papel, às vezes a memória já não ajuda. Então, claro que sempre é tempo para escrever um livro, mas a pessoa tem que ficar atento a esse timing, né? Então, existe um tempo de vida mais produtivo, mais útil. Então, é importante. Quem está ouvindo a gente, que tem vontade, às vezes, de escrever um livro dentro da sua área profissional, dentro, né, no seu contato com outras pessoas, as suas experiências de vida, deixe esse legado, deixe esse legado. E a gente entende que esse legado não é só para a posteridade no sentido dos seus parentes, dos seus amigos ou das próximas gerações. A gente entende que esse legado é para você mesmo, né? É o que a Conscienciologia chama de autorrevezamento, porque a gente entende que essa vida aqui é só mais uma, no meio de várias que a gente já teve e outras que a gente ainda vai ter. Então, se você escreve um livro, em algum momento, no seu futuro, você talvez vai ter acesso, né, a essa obra. Então, você vai estar ajudando você mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante de ser falado. E você fazer parte de uma equipe, né? 44 pessoas que tiveram experiências diferentes, né, com o professor Valdo, e talvez não estivessem juntas em outras condições, em outros momentos, em outras gestões, e elas estão aqui, ou seja, ele aglutina as pessoas mesmo ele não estando aqui, né? E isso é muito bacana, porque aí a gente vê assim, o papel dele de aglutinador. Assim, esse livro é um exemplo disso, também, né, disso. É um exemplo de vida, exemplos de vida, mas também é o que ele deixa para a gente, né, de exemplo. Agora, em termos assim de relatos, você pode contar aí algumas das experiências? A gente começa com você, depois você conta um pouquinho do que você Eu posso contar assim. Eu só queria falar, aproveitando a deixa que você deu, eu queria Ah, só comentar que a gente procurou respeitar muito o estilo de cada autor, né? Então, o que a gente observa? Tem pessoas que escreveram relatos propriamente ditos. Então, experiências que tiveram com o professor Valdo e a conclusão, o aprendizado evolutivo que a pessoa teve com aquela experiência. Tem pessoas que já fizeram como se fosse uma espécie de carta, como se fosse uma espécie de agradecimento, entendeu? Teve pessoas que fizeram artigos mais técnicos,
analisando nas suas vidas, né? Então, é interessante a gente registrar que essa é uma obra muito inclusiva, ela não tem uma formatação rígida. E a nossa ideia, o nosso desejo é que cada pessoa que pegue uma obra dessa daqui, né, para ler, ela sinta um gostinho, né, do que foi essa convivência com o professor Waldo, de tantas pessoas, né? Eu acho que se a pessoa sentir esse gostinho, a gente entende que já vai ter atingido o objetivo, né? E eu gostei de registrar para quem tá vendo o vídeo, né? Mas aqui o pessoal, eu posso descrever para o pessoal que está ouvindo a rádio. Veja, é muita gente assinando a obra, né? Então é energia essa. A professora Rose também está aí com. É muita gente assinando na folha de rosto aqui e é muito bacana, é muito enriquecedor, né? E às vezes isso aqui Não, eu foi muito incentivo que a bacana isso pessoa. no lançamento, sabe? Só abrindo um parênteses aqui, porque você, na condição de organizador, você poderia simplesmente ter assinado. E ok, você organizou a obra, o trabalho todo foi seu, né? O mérito também é seu. E aí você democratizou, dando oportunidade para todo mundo que esteve aqui, né? Que está presente aqui, que tem um capítulo aqui, assinar junto. Então, isso foi uma coisa muito bonita. E isso foi uma coisa que mostrou, assim, sabe, esse caráter que você colocou mesmo, assim, de inclusão e participação de todo mundo. Então, assim, para quem esteve no evento, foi lindo. Você vê a pessoa passando por aquela mesa tão grande, com tantas pessoas, né, que contribuíram com a obra, deixando seu grafo pensene, né, seu autógrafo. Isso, olha, parabéns, César, foi muito bacana. Eu acho que assim, a pessoa que escreveu um capítulo nessa obra, ela está colocando a sua energia, né? Então, nada mais certo do que compartilhar, né, esse esforço. Eu concordo com você, foi muito bacana do outro, e a pessoa ia fazendo uma produção em série, né? Pegava a assinatura minha e aí ia pegando os demais. Mas eu acho que é importante, né, registrar isso. Agora, você perguntou para mim de alguma experiência, né? Eu fiz vários relatos, alguns relatos nessa obra, mas um que me marcou bastante, que eu cheguei a comentar lá no dia do lançamento, é que nós temos muitos voluntários, né? São centenas. E teve um voluntário em específico que o, não era tão conhecido assim, mas o professor Valdo me chamou um dia e ele era parapsíquico, né? E ele falou o seguinte: César, eu percebi a chegada de um amparador, né? Um amparador seria uma consciência extrafísica, às vezes popularmente é chamado de anjo da guarda, guia espiritual, mentor, tem uma série de nomes mais corriqueiros, mas o fato é que são entidades, né, que ajudam a gente do ponto de vista extrafísico ou espiritual, mas são técnicos, eu acho que essa é a grande diferença. Não basta a boa intenção, né? Tem a técnica de assistir, de ajudar. Mas o fato é que ele falou, olha, um amparador chegou para mim e disse que o fulano de tal, né, que deu o nome da pessoa, talvez esteja passando fome, mas passando fome de inanição mesmo, de morrer de fome, entendeu? É, e aí ele me perguntou assim, César, você tem visto esse voluntário? Aí eu me toquei, não, realmente faz muito tempo que eu não vejo. Você poderia ir atrás para ver como é que está essa pessoa, tudo? E a gente tem um fundo, né, interassistencial de recursos financeiros que a gente ajuda para as pessoas que passam dificuldade, não só na conscienciologia, de fora também, a gente já atua há muitos anos ajudando as pessoas. E aí ele falou, ó, se ele estiver passando fome mesmo, confira isso e tira dinheiro lá do fundo para ajudar essa pessoa, entendeu? Porque não é certo, né, a pessoa morrer de fome. Mas veja, ele estava aqui, né? E aí ele parapsiquicamente, né? Ele teve essa informação e pediu para eu checar. E aí eu comecei a ir atrás para descobrir onde é que estava a pessoa. E a pessoa tinha se mudado de Foz do Iguaçu.
já faziam alguns meses. E, se às vezes não se toca, né? E a pessoa já tinha se mudado há uns 7 meses de Foz do Iguaçu, estava morando em outra cidade. E aí, para encurtar a história, eu fui atrás, localizou a pessoa, eu fiz a viagem até o outro município, né? Peguei o carro, fui, é uma distância até meio longa, mas o fato é que cheguei lá e ele tinha dito para mim que eu poderia abrir o jogo, né? Do que ele tinha percebido para saber se checava ou não. Esse colega muito magro, o que me deu a entender que realmente podia estar passando fome. E aí eu contei a história, né, que o professor Val tinha falado para mim e perguntei para ele: você está passando dificuldade? Nessa hora ele começou a chorar, entendeu? A chorar assim, correu a lágrima dos olhos e ele realmente estava passando fome. E aí eu não precisei, não fiquei conversando muito, peguei, entreguei os recursos para ele, era um valor considerável para ajudar a exposição, né? Mas isso me marcou muito, entendeu? Como é que por vários motivos, né? Então, pelo motivo de que você tem muita gente, né? Que às vezes você trabalha no dia a dia e quando você tem centenas de pessoas, às vezes você, né, não lembra de todo mundo. Como o parapsiquismo ele é importante, né? A ponto do amparador avisar o professor Waldo que tinha essa sensibilidade paranormal, parapsíquica, para aprender essas informações. E veja, quando ele chegou para mim, ele não chegou, né? Você, às vezes não tem aquela certeza absoluta, né? Então, também isso me chamou a atenção. Aí o fato de ele estar em outro município, o professor Waldo não tinha como saber. Ninguém sabia onde é que ele estava. Foi um trabalho achar onde é que estava essa pessoa. E aí, na hora que eu vou lá visitar, realmente a pessoa está passando dificuldade, entendeu? Então, esse relato eu coloco na obra, né? Esse é um dos relatos. Mas tem muitos relatos bacanas de outros colegas, né, Rosa? Tem muitos Essa relatos obra é e a cheia gente vai de deixar para surpresas, né? daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje entrevistando César Puglioli sobre a obra Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Agora, César, esse relato que você trouxe para a gente, que ele era uma pessoa assistencial por natureza. E parapsíquico, muito acima da média do que a gente, pelo menos eu, né, conheci ou tive informação de alguém nessa vida. E aí você vê a aplicação do parapsiquismo para assistência, né? Era bem Valdo Vieira, né? Agora, conta mais experiências, conta aí outras experiências. Assim, ó, essa obra, ela me marca por vários motivos, né? Um registro que eu queria fazer. Mansur, ele, uma figura bem conhecida aqui em Foz do Iguaçu, chegou a concorrer, inclusive, ao cargo de prefeito e teve uma morte um pouco traumática no acidente de carro na BR-277, né? Mais um dos acidentes, né, graves que aconteceram na 277, dentre tantos outros, né, que já aconteceram. Mas a gente tinha uma proximidade muito grande, né, com o Felipe. Então, também ele está incluído nessa homenagem, né? Da gente dele ter escrito um relato lá atrás e a gente está conseguindo publicar a experiência dele, né? Agora, você pediu para a gente comentar outros relatos, né? Um relato que eu achei muito interessante, por exemplo,
é o relato da professora Marina Tomás, né? A professora Marina Tomás, ela viveu muito tempo junto ao professor Valdo, porque ela foi a primeira diretora, né, financeira do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, ficou muitos anos trabalhando com o professor Valdo. Foram então, ela tem muito cabedal, né, de experiências. E ela chegou a compartilhar no dia lá do lançamento uma experiência que ela teve com o professor Valdo ainda quando estava lá no Rio de Janeiro, onde uma adolescente, ela chega com 15 anos de idade e com um bebê no colo e desorientada, né, querendo saber o que que era complicado o caso. A pessoa podia até dar um fim à vida dela, porque ela era muito jovem, tinha acabado. Talvez hoje seja muito comum, mas na época, há 3 décadas atrás, era um pouco mais raro, né? Já acontecia, mas era mais raro. Tinha todo um estigma maior também da sociedade em cima. Mas o que que acontece? O professor Valdo parou tudo para atender a pessoa, na presença da professora Marina também, e aí conversa com ela, e aí sugeriu aquela jovem dela ir procurar uma igreja evangélica, né, para receber assistência e para também é uma orientação às vezes atípica, né, dentro desse contexto, né, porque pô, a gente poderia pensar, por que que ele não convidou para fazer curso de projeciologia, de conscienciologia e indicou para ir numa igreja evangélica que era próxima à casa? E aí, terminado ali o atendimento, e chamaram um voluntário que conhecia a região, sabia o nome de igreja que tinha lá perto, até o nome do pastor, o pessoal sabia. Mas o fato é que perguntaram para o professor Valdo, por que que o senhor, nesse caso, o senhor deu essa orientação na percepção dele? Porque essa é uma orientação que a professora Marina ela conta muito bem, mas não foi uma coisa de pronto. Ele trabalhou energias com a pessoa e aí volta, né? Ele faz a leitura energética, ele vem, vai, analisando a pessoa, né? A personalidade, as informações que ele tem para poder emitir alguma opinião, algum parecer. Mas aí ele conta, né? Ela conta que ele descreveu que ele sentiu um processo de assédio extrafísico, né? Ele sentiu algo maligno que queria prejudicar a pessoa, entendeu? Aquela jovem. E queria matar ela e matar a criança que estava nos braços dela. E então era uma assistência que não podia demorar e precisava ser feita imediato. E lá nesse local ela teria esse tipo de apoio, entendeu? Então né, é uma experiência meio disruptiva, né? A gente, então, às vezes a pessoa às vezes ela tem um outro conceito na mente dela, uma outra ideia de fazer assistência, mas o que é necessário para o assistido é aquilo ali que vai funcionar e é o que precisa naquele momento. Porque a pessoa tem que ter a mente aberta, né? Ela não pode ter uma ideia formatada. Então, isso eu achei bem. É uma ideia interessante estar registrado aqui, entendeu? Agora, A um gente. outro relato, Rose, que eu não poderia deixar de falar, na minha opinião, é o relato do professor Laínio Losch, né? O professor Laínio Losch, ele é um especialista numa ciência dentro da conscienciologia que a gente chama de proexologia, é o estudo das programações existenciais, né? Que seria então a missão de vida da pessoa. E ele é um especialista nisso. E ele fez um artigo técnico, né? Que serve não só para analisar o impacto do professor Valdo Vieira na vida dele, mas qualquer pessoa, né? Então ele faz uma análise bem interessante, sabe? Do que os exemplos do professor Valdo
impactaram ele, serviram de modelo. Ele fez uma reflexão bem interessante no dia do lançamento da obra, com as quais a gente convive aqui quase que diariamente, né, na Cognópolis Foz. Então ele faz essas considerações. E ele tem uma ideia interessante que ele fala que uma coisa é o impacto direto na vida da pessoa, né? Tipo assim, às vezes é o que você deixa de fazer. Existe uma outra coisa que é a orientação de vida, é o que você decide fazer a partir daquele exemplo, né, que lhe inspira. E aí você tem os efeitos dessa convivência nas pessoas próximas, nos familiares, e assim vai, né? Então é bem interessante. Mas eu estou falando demais, então eu volto a palavra aí para você. Vamos lá. Não, mas a gente quer que você fale mesmo. Tá certo. Agora, assim, que em termos de histórias, o que que você considera assim que foi o mais curioso, assim, sabe, de todos esses relatos? Eu sou suspeito para falar, né, Rose? Mas eu escrevi que é em Florianópolis, fazendo um evento para mais de 1.000 pessoas, presencial. Na época, era o equivalente a 1% da população de toda Florianópolis. Pra você ter uma ideia da magnitude do evento. Existia um clube na época que era enorme lá, Clube 12 de Agosto, e tinha um salão enorme. Então, é como se de cada 100 pessoas moradoras de Florianópolis, uma pessoa tivesse vindo assistir a palestra do professor Roldo, né? E, nessa oportunidade, e muita gente envolvida. Então, você tinha propaganda na televisão, você tinha é, no jornal, outdoor, panfleto, cartaz distribuído pela cidade. Era um boca a boca enorme, né? E aí, o que que acontece? Existia uma preocupação muito grande se iria chover naquele dia, entendeu? Se iria chover. Porque se chovesse naturalmente, talvez ficasse muito mais difícil as pessoas irem, né, para o evento. E aí, conversando com ele, ele se prontificou, ele sempre se prontificava, né, a ajudar no que fosse necessário. E aí eu cheguei a comentar com ele e falar assim, olha, professor Waldo, não tem muito o que fazer. Esperar. Se o senhor quer ajudar, a única coisa que... Mas falei brincando, tá? Eu falei assim, achando que a única coisa que não pode fazer é chover, entendeu? Que se chover não vai dar a quantidade de pessoas que a gente está planejando. E nessa hora ele disse, baixinha, né? Porque a pessoa falar que é capaz de fazer chover ou deixar de chover. E aí, e eu me lembro que a previsão do tempo era chuva bem no horário. E aí ele disse, não, não, isso aí eu entendo um pouco, você sabe, aí ele começou a me dar uma aula, começou a me explicar que isso era uma técnica de trabalho com as energias muito antiga e que os índios Sioux, lá dos Estados Unidos, tinham aquela dança. A maior dificuldade de fazer chover ou parar de chover. Aí eu falei, não, professor, qual é? Aí ele me explicou, não, é você lutar contra a sua própria mente. As pessoas não confiam em si, não confiam no próprio taco, entendeu? Não, às vezes a pessoa não acredita em si mesma que ela é capaz disso. E veja, tudo é energia, né? No cosmos existe consciência e energia, né? Então a nuvem, ela é energia e é uma energia meio rarefeita. Não é tão difícil você trabalhar e fazer um efeito físico.
Mas eu estava muito desconfiado, sabe, Rose? Na época eu conheci um pouco, com o pé bastante atrás. Mas aí ele me mostrou, você quer ver como é que faz para não chover? Eu falei, quero, pode me mostrar. Então a gente foi, acabou indo numa praia famosa lá em Florianópolis, que é a Praia da Daniela, né? A esposa dele, na época, queria tomar um banho de mar. Então, a esposa foi tomar o banho de mar e a gente ficou na areia. E ele resolveu me explicar como é que era a técnica. Então, ele se postou olhando para o céu, colocou as duas mãos, né? E começou a me explicar, ó, você exterioriza energia para as nuvens e o seu objetivo é não mas eu quero dizer que isso não é uma coisa que a gente deve fazer direto, porque existe uma responsabilidade kármica, vamos chamar assim, em relação quando você mexe no tempo, entendeu? Porque você pode estar ajudando por um lado e pode estar prejudicando outras pessoas que precisam disso, da chuva, né? Você tem agricultores, tem gente que precisa de chuva, a planta precisa de água, então não é uma coisa que dá para fazer direto. Mas eu estou entendendo que a gente vai segurar. Ele ficou trabalhando com ele. Eu senti um pouco de energia, mas se eu te falar que eu senti muita coisa, eu não senti. E aí ele me virou para o meu lado e falou assim: ó, está feito. Eu te garanto, não vai chover. Vai chover só depois da atividade. Aí eu falei: ok, então vamos ver. Tomara que seja isso mesmo, né? E aí o fato é que não a atividade aconteceu, apareceram mais de 1.000 pessoas presenciais lá no evento. Foi um sucesso e me marcou que é, eu estava feliz com o evento, que tinha sido um sucesso, mas ele virou para mim e falou assim: César, cumpri a minha parte no acordo? E eu nem lembrava direito. Eu lembrei assim: ah, você está falando da chuva? Aí ele falou: exatamente. E eu senti que aquilo pesava para ele, estar segurando a chuva, sabe, de alguma forma. E aí eu falei para ele: não, agora já foi, o evento já aconteceu, já terminou, tinha acabado de acabar. Então tá. Então ele falou assim: eu vou liberar a chuva então. Falei: pode, agora pode liberar, tranquilo. E aí ele pega, né, no banco de trás, que ele estava no banco de trás, e a gente viu que começou a trabalhar com energia, né, para, sei lá, liberar a água da chuva. E eu era muito desconfiado, sabe, Rose? Eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou advogado, mas na época eu era engenheiro, assim, eu bem cartesiano, então eu tinha muita dificuldade de aceitar um pouco os fenômenos parapsíquicos. E aí eu peguei, na hora que ele ficou atrás, eu fiquei pensando assim: deixa eu ver se está chovendo aqui no vidro do carro, né? E assim, ele planeja uma hora e eu vou contar exatamente quanto tempo demora para começar a chover. Era uma pesquisa, né, que eu estava fazendo também. Aí ele trabalhou ali alguns minutos, aí ele sai do transe, uma espécie de transe parapsíquico, né? E aí ele para e olha para mim e fala: César, está feito, a água vai chover. Aí eu falei: ok. E aí eu comecei a contar no relógio. Em menos de 2 minutos, minutos mais ou menos demorou. As primeiras gotinhas, uma gotinha aqui e outra ali. E, tipo assim, em uns 3 minutos, estava uma enxurrada. Mas pensa assim numa enxurrada de alagar o centro da cidade, entendeu? Como se tivesse uma água represada ali, entendeu? E aquilo ali é uma coisa que me impactou, né? E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, muitos anos. E aí o que eu coloquei no meu relato, sabe, Rosa? Que eu acho bem interessante também.
Muitos anos depois eu estava em Brasília, na época de seca de Brasília, que é uma época que fica meses sem chover. E eu estava com uma prima minha, que tem um cargo, né, público, de alta função lá em Brasília, e ela sabia que a gente estudava um pouco de conscienciologia, né, e projeciologia, e junto com os primos meus, tá? E aí ela me desafiou, dizendo: Ah, você que estuda essas coisas aí, paranormais, você não tem como fazer chover, não, aqui, porque nós ficamos 3, 4 meses de seca aqui, não chove nada, não cai uma gota. Mas ela começou a tirar sarro. Ah, você não é de nada, você não faz chover, com todo esse estudo que você tem, você tinha que fazer chover. E ela me provocou tanto, sabe, Rose, que aí eu me lembrei dessa experiência do professor Valdo, e eu assim, resolvi aplicar a técnica. Tu vê, foram muitos anos, tipo 10 anos depois, eu fui aplicar a técnica que eu tinha aprendido com ele. Fiz a mesma coisa, né? Parei na porta da casa dela, ali na varanda, botei a minha mão para cima, não tinha nenhuma nuvem no céu, era tudo. Mas eu pensei assim comigo, temos que confiar, né? Entendeu? Mesmo não tendo nuvem nenhuma, vamos botar energia e vamos fazer chover. E eu senti os amparadores, senti banho de energia, e ela muito, assim, claro, incrédula, que tem que ser mesmo, estava do lado olhando, mas o fato é que eu trabalhei, é que eu senti que tinha acabado, que não tinha mais que continuar. E aí eu falei para ela, olha, eu fiz o que me ensinaram, eu não sei se vai dar certo, né? E ela começou a rir, né? Porque, não, acho que não funcionou, porque não tem nem nuvem no céu, mas ela falou descrente. Aí daqui a pouco a gente senta, tipo uns 15 minutos, 20 minutos depois a gente senta para almoçar e de repente a gente começa a ouvir uma chuva e falou assim: Você fez alguma brincadeira? Você ligou a mangueira por acaso e tá, tipo assim, jogando a água da mangueira para cima do telhado? Falei: Não, eu tô aqui o tempo inteiro com você. E não é, o Rose e ouvintes, que começou a chover. É, 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 foi um negócio tão louco, porque assim, na hora que eu saí para fora, porque eu também fiquei assustado, e na hora que eu vou pro lado de fora, eu olhava para o céu e não tinha nenhuma nuvem, mas estava chovendo, entendeu? Mas é isso. Mas, não choveu muito, mas Aprendeu choveu o com o suficiente para bom, molhar né? a grama, e ela ficou muito assustada, entendeu? Eu me lembro quando chegou o marido dela depois, ela estava até meio assustada. Ela chegou e disse: Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. Aí ela descreveu e ele também não acreditou, entendeu? Aí ele falou: Não, mas você tem que fazer de novo. Eu falei: Não, não, não. Uma vez só é muito. Aí é demais já. Então, Então podemos. então eu estou trazendo um exemplo que eu vivi e eu acho que esse relato, Rose, ele faz parte dessa curiosidade para a gente ver. Você tinha uma assistência que ele fazia aqui, tinha a chuva, tinha a pessoa que estava morrendo de fome. É um negócio assim, em várias frentes, né? Não existia rotina, vamos chamar assim. É, algo, rotina que eu digo é algo que fosse sempre a mesma coisa. Sempre tinha novidade nessa vivência que o professor volta. Muito bem, nós estamos conhecendo um pouquinho aí dessa obra, né? Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Nós vamos agora abrir um espaço aí para os nossos comerciais, mas em um minutinho a gente vai estar de volta. Fique por aí. Programa Entre Livros. Apresentação: Rosimeire Salles.
Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Programa Entre Livros, hoje falando com César Cordioli sobre Valdo Vieira, Exemplos de Vida. Agora, César, é engraçado a gente pegar essa obra, porque tem algumas pessoas que não são pessoas, que eu vou dizer assim, que eram grandes líderes, que assim, né, pessoas assim que não participavam tão ativamente de atividades assim, né, frequentes até com ele mesmo, e elas estão aqui no livro. Então, assim, como é que foi abarcar essa turma? Como é que você conseguiu juntar essa turma toda assim? Você fez o convite, as pessoas foram chegando e ponto. Basicamente foi isso. A gente fez um convite público para todos os voluntários cadastrados na Unicim, para todas as instituições, e naturalmente isso também foi parar na mão de alunos, né? E a gente foi também nas tertúlias da Conscienciologia, que são aulas gratuitas que são dadas todos os dias, né? E divulgamos dentro do Calepino Conscienciológico, que é uma aula que eu dou todo domingo. Então, eu também divulguei. E o muito boca a boca. Então, a gente abriu o convite, né? Para quem quisesse participar. E o fato é que vieram pessoas que tinham já um certo histórico dentro da própria Conscienciologia. Fez exatamente isso. A gente acolheu todo mundo que queria participar da obra. E isso eu acho que é um exemplo, também é um exemplo da própria personalidade do professor Valdo, que né, recebia as pessoas de peito aberto e ajudava quem ele podia ajudar, entendeu? Agora, é interessante você falar isso, né, Rosa? Porque se você for ver, antes de Foz do Iguaçu, tinham, na época que ele morreu, né, tinha 859 voluntários. É pouco, né? 5% só de quem morava em Foz. Se você for considerar que desses 44 autores tem muita gente que é de fora de Foz, que teve alguma vivência quando veio visitar ele aqui, então, assim, poderia ter mais gente, mas é isso que eu falo que eu acho que são os próximos, porque os próximos volumes que vão ser feitos, porque, assim, eu acho que tem muita gente, né, boa para compartilhar. Às vezes a pessoa não teve tempo, né, ou tinha outras prioridades, mas eu acho que essa obra aqui ela vai inspirar, me parece, outras pessoas darem continuidade a esse trabalho. Eu fiz a pergunta lá no dia, como eu citei, e mais de 50 pessoas levantaram o braço. Então é mais uma questão de organizar, de ter tempo para organizar. Porque eu te falo, a minha experiência como autor, eu já publiquei 4 livros, né? Uma obra de antologia, ela dá muito mais trabalho que uma obra sua, individual. Porque você, na obra individual, você é dono do nariz, né? Vamos chamar assim. Você quer mudar, você muda o texto, que você é o autor. Numa obra dessa, que é uma antologia, se você quer mudar alguma coisa do relato da pessoa, ou sugerir, é sugestão. Você não, quem toma a decisão final é a pessoa. Entende? Aí você, a pessoa não concorda. Então é um processo meio de formiguinha, né? Que você vai caso a caso, conversando, né? Mas tem pessoas bem representativas nessa obra. Uma pessoa que eu não posso deixar de citar, Rose, é a próprio prefaciador da obra, né? O Eu ia prefaciador da perguntar obra sobre isso. é Você o antecipou. professor Arthur Vieira, né? O Arthur Vieira é o filho do professor Valdo, né? E ele é uma pessoa bem assim, bem reservada, né? Ele não é. E a obra, vou escrever um prefácio. E ele conta um relato, né? Interessante. Já que a gente está contando relatos, ele Isso. conta um relato que aconteceu com ele.
quando ele era ainda adolescente, que ele colecionava aeromodelismo, né? E aí ele foi ao Rio de Janeiro, no Museu Aeroespacial. E aí ele estava levando pela primeira vez um aeromodelo que ele tinha construído, né? Esses aviões que até voam, né? Com motorzinho e tá. E ele foi lá para conhecer, para fazer um teste, e ele foi acompanhado do pai. E aí o que ele conta no relato dele, no prefácio dele, que é bem interessante, ele diz que o pai dele virou, né? O professor Valdo virou lá para as pessoas que estavam lá e fez uma pergunta bem diferente. Perguntou se era comum ter acidentes entre aviões, deles se chocarem no ar. E aí o pessoal riu, né, da pergunta e disse: não, isso nunca aconteceu e não é comum e nunca aconteceu aqui. E ele foi categórico, ele afirmou: hoje vai acontecer um acidente aqui desse. Vocês podem escrever o que eu estou falando. E não deu outra. Passou ali alguns minutos, o pessoal estava, né, dentro das barracas, ouviram um estrondo e daqui a pouco sai todo mundo, né, para fora das barracas e quando vê, tá os aviões que tinham se chocado no ar caindo os pedaços. E ficou todo mundo meio assustado, meio intrigado. Como é que ele sabia que ia acontecer aquilo, né? E isso era realmente a leitura das energias ou o parapsiquismo dele que estava ali. Vale lembrar, né, Rose, mais uma vez, o professor Waldo, ele era um parapsiquismo invejável, né? Então, ele trabalhou décadas, né, ao lado do Chico Xavier, né? Fundou a comunidade espírita cristã junto com o Chico, psicografou do lado do Chico. Era uma figura muito proeminente, muito conhecida do espiritismo, com uma série de fenômenos, cesta básica, e confiança nesse contato com o mundo espiritual, vamos chamar assim, ou essas informações que ele tinha acesso. Mas eu achei bem interessante esse relato do prefaciador, e interessante que ele fala também dessa característica do professor Valdo, que me parece que é meio unânime. Muitos relatos falam dessa característica do professor Valdo, da assistência, né, que ele prestava, né, a ponto de, às vezes, até deixar a família um pouco de lado, ou com pessoa, para uma vida muito bonita, sabe? De ajuda ao próximo. E é um exemplo de vida, né, a ser seguido. A gente vive hoje numa sociedade, né, às vezes tão egoísta, né, onde as pessoas pensam primeiro nelas, né, o que que elas podem ganhar de vantagem, de benefício, e você vê uma pessoa que é autenticamente altruísta, despojada, dedicada a ajudar o próximo. Eu acho que isso são exemplos que fazem diferença na sociedade. O Rose, e que eu coloco isso na obra, está na contracapa, essa obra aqui ela não objetiva nenhum tipo de gurulatria, né? A gente não está com essa obra aqui endeusando o professor Valdo, nada disso. Ele era um ser humano com suas dificuldades, com os seus traços força na personalidade, seus pontos positivos, e é isso. Tá? Não é admiração discordante que você concorda, tem coisas que você não concorda, mas você retira o aprendizado para a sua vida que você acha que é útil, né? Então, o objetivo dessa obra não é fazer nenhum tipo de gurulatria, mas ela não deixa de ser uma espécie de homenagem, né, coletiva, uma homenagem póstuma, né? A gente vê, às vezes, pessoas que escrevem sobre o professor Valdo e que não tiveram uma convivência próxima a ele, e que falam algumas coisas que a gente sabe que não são verdade que a pessoa está escrevendo. E aí é interessante você ver um coletivo fazendo uma referência, né? Isso aqui me parece que tem força, né? Porque não é a opinião de uma pessoa, é a opinião de dezenas de pessoas. E como você falou, pessoas mais próximas, pessoas bem distantes,
Tem pessoas que eu nunca tinha ouvido falar, até aparecerem e dizerem, olha, eu quero escrever um artigo dessa obra aí, porque eu me sinto na obrigação, o professor Valdo me ajudou, eu quero fazer esse registro, quero deixar registrado isso. Agora, a sua duplista também participou da obra, né? Como é que foi isso? Pode contar a experiência dela? Posso sim, ela escreveu um capítulo até bem curtinho. Eu coloquei esses capítulos por ordem lógica, por ordem alfabética, quer dizer, do título que o autor deu. Coincidiu dela ser a primeira, poderia ser, né? E o capítulo dela é tão curtinho, tem duas páginas, É entendeu? igual o meu. É isso, mas para mim o que chama a atenção dela é que ela coloca uma assistência que ela testemunhou dentro do CAEC, do tertuliário, né? Que era o local onde o professor Valdo dava as tertúlias, as aulas dele, todos os dias. E aí ela vivenciou uma determinada situação em que a pessoa, não tendo a certeza, ela deveria se abster, né? Que é aquele princípio, na dúvida, o melhor é se abster. Não... E aí ela relata só porque, às vezes, a tendência nossa, né, Rose, na nossa vida, nos tempos modernos, a gente recebe tanta demanda, né, pelo WhatsApp, pelo e-mail, que a gente tem que dar um posicionamento, tem que dar uma resposta, tem que... Só que, às vezes, as pessoas, elas fazem isso, mas elas estão fazendo uma transferência de responsabilidade. Era para elas fazerem aquilo, e aí elas querem jogar para o outro fazer. Porque, às vezes, é mais cômodo, porque, às vezes, e para ela é muito fácil jogar para o outro fazer a atividade. Então, eu acho que é um exemplo interessante também, dentro desse contexto. Tem coisa que não é para a gente fazer nessa vida. A gente não pode ficar entrando em tudo. Porque se você entrar em tudo, você abre muita frente, você quer abraçar o mundo com braço, perna, boca, daqui a pouco você não dá conta, entendeu? Você uma alusão é o capítulo que ele coloca, né, que é uma pessoa que trabalhou também muito tempo com o professor Valdo na casa dele, e ele coloca que ele teve uma conversa importante com o professor Valdo, certa ocasião, que ele estava com mais de dezena de atividades e estava se sentindo sobrecarregado, um monte de coisa que ele tinha assumido na vida dele para fazer. E o professor Valdo disse: você está errado, você está assumindo muita coisa, né? Você tem que dar foco naquilo que seja de fato prioritário, né? E, e, e aí você está fazendo alguma coisa que outras pessoas poderiam fazer no seu lugar, talvez seja o caso de você não fazer mais aquilo. Agora, você tem que estar sempre se questionando o que você não está fazendo e que você seria a pessoa mais indicada a realizar, entendeu? E esse é um importante princípio que te dá uma orientação do que é prioridade ou não na tua vida. E aí o professor Everaldo, a partir da conversa que teve com o professor Val, ele assim, conversando lá, e eles chegaram à conclusão que ele podia refinar ainda mais. E a partir dali, então, ele deu um foco maior naquilo que importava para ele, naquilo que trazia mais felicidade para a vida dele, naquilo que ele entendia que era a programação de vida dele, existencial, né? E aí ele compartilha essa experiência da dispersão, que ele estava num processo de dispersão, né? De fazer muita coisa com pouco resultado. Que é o que acontece com a gente às vezes, né, Rose? Você não acrescenta muito para sua vida, né? Ou lendo mensagem, a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber o que agrega, né? De fato, para a gente, aquilo que é perda de tempo, né? Mas vamos lá.
A gente já está, infelizmente, aí caminhando já para os instantes finais. Lá no evento já surgiram pessoas querendo, né, com a iniciativa de fazer uma nova obra, abarcando pessoas que não escreveram ainda, já me pediram até ajuda para eu organizar o livro. Nós tivemos aí alguns probleminhas técnicos, já pedimos as nossas desculpas, mas a gente conseguiu aqui concluir a entrevista, então, com o professor, autor César Cordioli, diretor aqui da Rádio RCI, afiliada da Band. A gente quer, então, agradecer a ele pela participação e agradecer também a você que esteve aí conosco, né? E sempre esperando por você aos sábados aqui, às 10 horas, na Rádio RCI. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosimeire Salles, aqui na RCI.